Vocês já ouviram falar do cometa 3I Atlas? Ele não é um cometa comum. Ele veio de muito, muito longe, de fora do nosso sistema solar, e está fazendo algo que está deixando os cientistas de cabelo em pé. Imagina só, mesmo estando a uma distância gigantesca do Sol, onde as temperaturas são congelantes, ele está jorrando água no espaço como se fosse uma mangueira de incêndio descontrolada. Estamos falando de cerca de 40 quilos de água por segundo. É como se uma piscina olímpica inteira fosse esvaziada no espaço a cada poucas horas. Isso é completamente inesperado e desafia tudo o que pensávamos saber sobre cometas. Geralmente, cometas só se tornam ativos e liberam gases e poeira quando se aproximam do calor do Sol, que sublima o gelo da sua superfície. Mas o 3I Atlas está fazendo isso a mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, onde a luz solar é fraca demais para causar esse efeito. Então a grande questão é, por que isso está acontecendo? O que torna o 3I Atlas tão diferente? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério cósmico. Primeiro, vamos entender por que esse comportamento é tão surpreendente e como ele está forçando os astrônomos a repensar suas teorias sobre a formação e o comportamento dos cometas. O que poderia estar aquecendo esse cometa de dentro para fora? Seriam reações químicas exóticas ou talvez o calor residual de sua formação há bilhões de anos? Vamos explorar as hipóteses mais fascinantes. Em seguida, vamos descobrir a tecnologia incrível que os cientistas usam para ver essa água sendo perdida. Não é como se pudéssemos apontar uma câmera e ver o vapor saindo. Eles utilizam telescópios espaciais poderosos, como o Observatório Swift da NASA, para detectar a assinatura da água no espaço. Na verdade, eles não detectam a molécula de água, H2O, diretamente, mas sim um subproduto dela chamado hidroxila, ou OH, que é criado quando a luz ultravioleta do Sol quebra as moléculas de água. Ao medir a quantidade de hidroxila ao redor do cometa, eles conseguem calcular exatamente quanta água está sendo expelida. É uma verdadeira investigação forense em escala cósmica. E, por fim, a parte mais emocionante. O que esse mensageiro interestelar pode nos ensinar sobre outros sistemas planetários? Pensem no 3I Atlas como uma amostra grátis de um sistema estelar distante, entregue diretamente na nossa vizinhança cósmica. Ao estudar sua composição química, os cientistas podem obter pistas valiosas sobre a receita de ingredientes que formam planetas em torno de outras estrelas. Será que a água, essencial para a vida como a conhecemos, é comum em outros lugares da galáxia? A composição deste cometa é semelhante à dos nossos ou ele é feito de materiais completamente diferentes? Cada descoberta sobre o 3I Atlas nos ajuda a montar o quebra-cabeça de como os sistemas planetários se formam e evoluem, e talvez até nos dê pistas sobre onde procurar por vida além da Terra. É uma oportunidade única de estudar a matéria-prima de outros mundos sem precisar viajar por trilhões de quilômetros. Vamos começar pelo básico. Cometas são frequentemente chamados de bolas de neve sujas. Eles são basicamente aglomerados de gelo, rocha e poeira que sobraram da formação do nosso sistema solar há cerca de 4,6 bilhões de anos. A maioria deles vive em duas regiões distantes, o cinturão de Kuiper, além de Netuno, e a nuvem de Oort, uma nuvem esférica gigantesca que envolve todo o nosso sistema. De vez em quando, a gravidade de um planeta ou de uma estrela próxima empurra um desses cometas para o interior do sistema solar. À medida que ele se aproxima do Sol, o calor começa a transformar o gelo diretamente em gás, um processo chamado sublimação. Esse gás cria uma atmosfera ao redor do núcleo do cometa, chamada de coma, e a pressão da radiação solar e do vento solar empurra esse material para trás, formando as famosas caudas que vemos da Terra. A regra geral sempre foi: perto do Sol, cometa ativo; longe do Sol, cometa inativo.
apenas uma rocha de gelo congelada. É por isso que o 3I Atlas é tão intrigante. Quando os astrônomos o observaram com o Swift, ele estava a cerca de 7,3 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica, ou UA, é a distância média da Terra ao Sol, cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, o 3I Atlas estava mais de 7 vezes mais longe do Sol do que nós estamos. Nessa distância, a energia solar recebida é menos de 2% da que recebemos aqui na Terra. Não é o suficiente para sublimar o gelo de água de forma tão agressiva. Outros cometas do nosso próprio sistema solar, que se tornam ativos a essa distância, geralmente o fazem liberando gases mais voláteis, como monóxido de carbono ou dióxido de carbono, que evaporam a temperaturas muito mais baixas que a água. Mas o 3I Atlas estava liberando principalmente água. Isso sugere que algo mais está em jogo. Uma teoria é que ele pode conter bolsões de gelo de monóxido de carbono, CO, ou dióxido de carbono, CO2, presos sob a superfície. Quando esses gases mais voláteis sublimam, eles podem explodir, arrastando pedaços de gelo de água junto com eles, como um geyser. Outra possibilidade é que o calor que impulsiona essa atividade não venha do Sol, mas sim de dentro do próprio cometa. Reações químicas exotérmicas, onde certos compostos se combinam e liberam energia na forma de calor, poderiam estar acontecendo em seu interior, aquecendo o gelo de água o suficiente para que ele sublime. É um quebra-cabeça fascinante que desafia nossas suposições. Agora, como os cientistas mediram isso? A chave foi o instrumento Ultraviolet Optical Telescope, UVOT, a bordo do satélite Swift. Como mencionei, a luz ultravioleta do Sol quebra as moléculas de água, HO2O, em um átomo de hidrogênio, H, e uma molécula de hidroxila, OH. A molécula de hidroxila, então, absorve e reemite a luz ultravioleta em um comprimento de onda muito específico. O UVOT é extremamente sensível a essa impressão digital da hidroxila. Ao medir a intensidade dessa luz, os astrônomos conseguem contar quantas moléculas de hidroxila estão na coma do cometa. A partir daí, com alguns cálculos sobre a velocidade com que o gás se expande e a taxa com que a luz solar quebra a água, eles podem estimar a taxa de produção de água original. Foi assim que chegaram ao número impressionante de 40 quilos por segundo. Essa técnica é incrivelmente poderosa porque nos permite estudar a composição de objetos a centenas de milhões de quilômetros de distância com uma precisão notável. É como analisar a química de uma amostra de laboratório, mas o laboratório é o próprio espaço. Essa descoberta não é apenas sobre um cometa estranho. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar já detectado passando pelo nosso sistema solar, depois do famoso Oumuamua e do cometa 2I Borisov. Cada um desses visitantes nos oferece uma visão rara e preciosa de como são os blocos de construção de planetas em outras partes da galáxia. Ao comparar a composição do 3I Atlas com a dos cometas do nosso sistema solar, podemos começar a entender se os processos de formação de planetas são universais ou se cada sistema estelar tem sua própria receita química. Por exemplo, se descobrirmos que cometas interestelares, como o Atlas, são ricos em água e compostos orgânicos, isso fortaleceria a ideia de que os ingredientes para a vida podem ser comuns em toda a Via Láctea, possivelmente entregues a planetas jovens por impactos de cometas, assim como se acredita que aconteceu na Terra primitiva. O 3I Atlas, com sua atividade incomum, sugere que ele pode ter se formado em um ambiente muito diferente do nosso, talvez em um sistema com uma química ou dinâmica distintas. Cada peça de informação que extraímos dele é um passo a mais para responder a uma das perguntas mais profundas da humanidade. Estamos sozinhos no universo? O futuro das observações do 3I Atlas é promissor. À medida que ele continua sua jornada através do nosso sistema solar,
Antes de ser lançado de volta ao espaço interestelar, os astrônomos continuarão a monitorá-lo com todos os instrumentos à sua disposição. O telescópio espacial James Webb, com sua capacidade infravermelha sem precedentes, poderia ser capaz de detectar diretamente outras moléculas na coma do cometa, fornecendo um inventário químico ainda mais detalhado. Infelizmente, o 3I Atlas está se afastando de nós e sua luz está ficando cada vez mais fraca. Então há uma corrida contra o tempo para coletar o máximo de dados possível. Cada fóton de luz capturado desse visitante distante é precioso. Ele é uma cápsula do tempo de outro sistema estelar, e os segredos que ele guarda podem redefinir nossa compreensão do cosmos. Então, o que você acha? Qual é a sua teoria sobre por que o 3I Atlas está se comportando de maneira tão estranha? Será que ele tem um motor interno de reações químicas, ou sua atividade é resultado de uma formação peculiar em sua estrela-mãe? Me conta aqui nos comentários o que você acha que esse cometa vai nos revelar sobre o universo além do nosso sistema solar. Eu adoraria ler as suas ideias e teorias. E se você é tão fascinado pelo espaço e seus mistérios quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma das nossas futuras explorações cósmicas. Muito obrigado por assistir e até a próxima!